dando continuidade aqui ao curso de como se colocar dentro do Mugen. E na aula anterior a gente aprendeu a dividir as partes aqui do corpo, certo? E nesta aula a gente vai aprender a fazer as primeiras movimentações. Note aí que aqui a gente já tem tudo bem dividido aí. Eu recomendo logo de cara, já que eu já criei vários personagens, que vocês tentem fazer logo uma base do seu personagem completa, em vez de fazer de mitigado. Você pode fazer depois, mas se você fizer logo no início a base, já facilita muito o seu trabalho daqui para frente. Como por exemplo, a cabeça. Eu não vou querer usar só essa cabeça. Por quê? Porque eu queria ter outras expressões, como por exemplo, quando eu estiver sofrendo um ataque, eu tenho que estar com uma expressão diferente. Normalmente abrindo a boca, espantado, como se eu tivesse realmente sofrendo algum golpe, beleza? Se eu tivesse, quando eu estiver atacando, da mesma forma. Então, eu posso, geralmente, em cada chá que eu estou criando novo, eu tenho 3 cabeças. A primeira é a padrão, a segunda também é a padrão, para ele ficar mudando, por exemplo, quando ele estiver parado. E a terceira é sofrendo golpe, é tipo como se fosse dar um golpe muito forte ou estiver sofrendo um golpe, que geralmente é com a boca aberta. Ó, eu vou aqui no meu acervo e vou procurar uma imagem. Ó, eu encontrei uma imagem que eu ia colocar e vou cortar aqui só a cabeça, ver se dá certo. Cortar aqui a cabeça. E como eu falei que o Photoshop ele não remove o fundo direito, eu vou fazer um teste aqui de novo. Mas eu acho que ele não vai remover direito não. Ó, eu vou ter que fazer manual mesmo. Mas é pequenininho, no instante eu faço. Deixa eu aplicar primeiro, já tiro essa parte aí mesmo. Usa a ferramenta laço mesmo. E vou só cortando assim. Pronto, ó, já tenho a minha segunda cabeça. Vou diminuir aqui o tamanho dela. E parece que a cor não está muito compatível não, então eu vou vir aqui na ferramenta de curva, vincular aqui a cabeça e tentar deixar ela um pouco mais parecida com essa outra aqui, certo? Deixa eu ir na ferramenta de saturação, talvez dê certo. Cadê? Vincular e tirar a saturação aqui. Pronto, eu tirei a saturação, já ficou um pouco mais parecida com a outra. Aqui, deixar botar aqui cabeça 3. Vou usar essa ferramenta borracha aqui, só para dar um degradê aqui, para não ficar muito surreal. Pronto. A cabeça 3 eu criei. Agora eu vou colocar a cabeça 2 também. Bom, neste aqui eu vou fazer algo diferente. Eu vou vir nessa cabeça 1, vou apertar Ctrl J para duplicar. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em editor, editar, distorção de marionete. Vou selecionar essas partes aqui que eu não quero alterar muito. E vou dar só uma leve alterada aqui no rosto, beleza? Pronto, tá bom. Vou botar aqui o nome cabeça 2, só para dar aquela ideia de movimento, beleza? Mas eu recomendo que quando você for criar o seu, você coloque, você faça outra expressão, certo? Você pode fazer outras expressões, beleza? Vou ocultar aqui. Pronto, feito os nossos, as nossas partes aqui do corpo, do nosso chá, a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar todas elas, certo? Só as partes aqui. Ah, lembrando que eu vou deixar esse template, beleza? Vou deixar esse template aí para você baixar. Esse template que eu tô falando é esse aqui, ó, do Photoshop, certo?
esse template onde você vai ter a sua base para você estar criando seus sprites aí no seu personagem. Onde já vai ter aqui os padrões da imagem grande, da imagem pequena, ou mais ou menos o padrão de tamanho, padrão aí que a gente vai utilizar no Mugen, na hora que eu for colocar lá. E eu vou deixar tudo salvo aqui na descrição desse vídeo, para você estar baixando aí. Bom, voltando aqui, ó. Com todas as partes selecionadas, menos essas aqui embaixo, óbvio. Só as partes do corpo. Você vai apertar Ctrl J para duplicar. E essas partes aqui, ó, que não foram copiadas, você vai apertar Ctrl G. E vai dar o nome a elas de parte 1. Que seria, eu vou ocultar aqui, que seria o nosso backup aqui, certo? Que a gente vai utilizar essas partes aqui do corpo, mas a gente pode fazer distorções, alterações, e é bom a gente sempre ter as partes originais salvas, para quando a gente quiser recuperar essas informações. Como eu sempre tenho avisado aqui a você, desde o início do curso, que o ideal é que a gente tenha essas partes guardadas, sempre faça backup, para caso a gente queira recuperar alguma informação. Então eu já fiz aqui o backup e já deixei guardado. Bom, agora vamos criar os nossos primeiros sprites, que é o seguinte, ó. Esse aqui, ó, já é um, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo, apertar Ctrl J e Ctrl E. Ctrl J é para duplicar todas essas camadas aqui e Ctrl E para agrupar todas elas, para mesclar na verdade. Eu mesclei aqui, ó, eu vou arrastar aqui para baixo e vou digitar aqui um. Pronto, nosso primeiro sprite foi criado, eu vou selecionar essas partes aqui, ó. Para selecionar, galera, você pode selecionar de duas formas, ó. Vou ensinar aqui de uma forma bem simples, ó. Você pode segurar Ctrl no seu teclado e ir apertando as partes que você quer selecionar. Eu posso selecionar dessa forma aqui. O Ctrl é bom quando não é contínuo, certo? Quando não é assim enfileirado que você quer selecionar. Você quer selecionar em partes assim. Se você quiser selecionar enfileirado, é mais rápido no Shift. Você deixa o último selecionado ou o primeiro e segura Shift. Aí. Segura Shift e aperta no primeiro. Aí. Ou então, deixa o primeiro selecionado, segura Shift e aperta no último. Bom, essas são as ferramentas de seleção rápida aqui do Photoshop. E agora você vai fazer o seguinte, aí, com as partes selecionadas, você vai apertar Ctrl T no teclado para selecionar e vai segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para cá. Ó. Apertar Enter. E pronto, ó. Aqui é o primeiro sprite. Ó. O primeiro sprite é uma imagem só, certo? Aquele parado. O segundo não é um sprite, é só as partes do corpo. Ó. Quando eu tiro, ó, certo? Não é um sprite. Apertar Ctrl Z aqui. Agora a gente vai fazer o segundo sprite. Eu vou fazer da mesma forma. Eu vou selecionar tudo. Vou apertar Ctrl J, Ctrl E. Colocar aqui embaixo e apertar 2. Ó. Vou selecionar as partes e vou colocar ela aqui. Ó. Ah, outra dica aqui do Photoshop. Ó. Quando está selecionado aqui, ó, e eu quero basicamente arrastar aqui, ó, certo? Para eu ver outra parte aqui da base aqui do Photoshop, eu faço o seguinte, eu seguro espaço no teclado, ó, e qualquer ícone que tiver aqui, seja esse aqui o laço, ó, seja a seleção, vira a mão, ó, vira essa mão. Só basta você ficar segurando o espaço. Aí quando tiver essa mão, não vai alterar em nada aqui no seu projeto. É só para você navegar. Ó. Você segura com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando. Ó. E solta quando chegar na posição que você quer. Ó. Certo? Você deve estar notando aí que ao mesmo tempo que eu estou ensinando você a criar os sprites, eu estou dando várias dicas aqui no Photoshop. Para quando você for criar os seus... trabalhar com suas imagens. Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Nessa imagem, ela está igual a essa. Eu não alterei nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou deixar essa selecionada. Vou apertar editar, vou vir aqui em distorção de marionete, vou selecionar essas partes aqui, ó, com os nó, e vou fazer só uma leve alteração aqui, ó. Encher um pouquinho, para dar aquela impressão que ele tá pegando o ar, certo? Ó. Aqui eu vou deixar esse aqui parado. E vou dar uma pequena movimentação aqui. Não, nos pés não. Que eu tenho que esse movimento ele tem que ser bem leve, só para dar não pode ser muito brusco. Certo? Não, tá bom assim. Pronto.
essa movimentação ela tem que ser bem leve, porque é só o personagem parado, então não tem necessidade de ser um movimento muito brusco, alguma coisa muito notável. É só para não ficar aquela imagem totalmente parada quando colocar lá no jogo, beleza? Os nossos sprites aqui padrão. Para quando ele estiver parado, dá pelo menos uma ideiazinha assim de movimentação. Obviamente, você pode, como eu disse na introdução desse curso, você pode deixar o seu personagem bem mais complexo. Você pode ir mais longe do que eu fui aqui, do que eu estou indo, que é o seguinte: você pode tirar foto, você fazendo diversos movimentos. Se você tiver uma boa câmera, vai ser até fácil remover o fundo. Como a do meu celular é ruim, eu precisaria usar aquele Remove BG para poder estar removendo o fundo com precisão, para não deixar o personagem cagado. Mas se você tiver uma câmera boa, vai ser mais fácil. Até no Photoshop você remove o fundo bem rápido. E tem até celular aí que já remove, já tem algumas ferramentas, já tem alguns aplicativos nativos aí que já remove facilmente. Então, se você já tiver essa disposição, você pode, por exemplo, criar os seus sprites mais bem elaborado. Porque eu costumo, por exemplo, criar os meus chars com um padrão de apenas 2 sprites. Por exemplo, ele vai só ficar alternando entre esses dois quando o meu chat estiver parado. Mas você pode ir além. Ou seja, você pode deixar a animação do seu personagem parado com uns 20 sprites. Aí vai deixar aquela movimentação mais fluida, mais vívida.